Olá você, estamos mais uma vez aqui com Circulação em Dia, o nosso podcast sobre saúde vascular. E nesses novos episódios nós convidamos outros colegas médicos de outras especialidades para falarmos sobre os assuntos de saúde, com uma ênfasezinha aí na nossa especialidade que é a cirurgia vascular. E hoje nós estamos com a doutora Flávia de Aguiar. A Flávia é a fundadora, a diretora clínica do Geração Mãe, e eu vou passar para ela explicar um pouquinho o trabalho dela. Obrigada, Fabinho, muito bom estar aqui com vocês. Te agradeço, Flávia. A audiência aí. Bom, eu sou a Flávia de Aguiar Mendonça, sou ginecologista obstetra, 25 anos de estrada já. 25 E o anos. Geração Mãe é essa clínica multidisciplinar, integrativa. Nós temos um foco em cuidar das famílias desde o começo da vida. Então, a gente faz todo o acompanhamento daquela mulher que quer engravidar, passando a pré-concepção, gestação, aí vem o parto, o bebê vai para a pediatria e a gente continua cuidando dessa mulher nas suas fases da vida. Então, hoje nós somos 25 profissionais integrados de várias áreas, não só médicos, mas outras áreas também, fisioterapia, nutrição, né, enfermagem, a gente tem toda a equipe de parto ali, somos bem envolvidos na questão do parto. Estamos fazendo esse trabalho e ajudando as famílias a alcançar, né, a sua potencialidade de saúde física, mental, emocional, porque a gente entende que quando a gente começa no começo da vida, a gente tem uma janela de oportunidade ali incrível de trabalhar o metabolismo, a epigenética. Então, essa nova geração está sendo forjada aí com o nosso trabalho e os resultados realmente são muito legais. Parabéns, Flávia, que bacana. E agora nós vamos puxar um pouquinho o assunto de saúde para a área da cirurgia vascular, mas também da obstetrícia. Sim. E falando das transformações no corpo da mulher durante a gestação, né? Então, a mulher engravida e algumas transformações acontecem no corpo da mulher, não é mesmo, Flávia? E na área da cirurgia vascular, a gente recebe alguns pacientes. Uma queixa muito comum são os inchaços nas pernas, nos pés, que em geral vai aumentando no decorrer aí da gestação, e o surgimento de vasinhos e varizes. O que acontece no corpo da mulher, Flávia? Pois é. Bom, primeiro que a gente tem um banho hormonal na gestação, né? Então, a mulher produz quantidades enormes de dois hormônios sexuais importantíssimos, o estradiol e a progesterona, que têm efeitos cardiovasculares importantes. Perfeito. Um deles é o aumento do volume sanguíneo. Então, essa mulher passa a ter 50% a mais de sangue circulando no seu corpo. Isso já pode gerar uma sobrecarga nesse sistema vascular. Ou seja, se a veia e o vaso sanguíneo está ali, ele tem que receber e aguentar um volume maior de sangue, né? Exatamente, né? E é por isso que a progesterona, por exemplo, faz uma vasodilatação. Perfeito. Então, existe uma adaptação para suportar também todo esse Certo. volume plasmático sanguíneo, que é necessário para que ele dê conta do suprimento sanguíneo para o bebê. Então, todas essas adaptações, na verdade, são para que haja um crescimento fetal adequado e para que a mulher também ela possa se adaptar, por exemplo, ao sangramento que vai acontecer no pós-parto. Ah, perfeito. Né? Exato. E tudo isso gera uma sobrecarga. Então, além da parte hormonal, a gente também tem uma sobrecarga mecânica. Então, com o crescimento do útero, a gente tem uma compressão das estruturas, geralmente, principalmente na região pélvica, e com isso uma sobrecarga no sistema vascular, principalmente dos membros inferiores. Exato. Então, o útero vai crescendo, ele comprime ali, né, as veias ilíacas, as veias da região pélvica também, e fica represando esse fluxo de sangue para as pernas. E é por isso que as mulheres tendem a ter mais inchaço, varizes, aumento de vasinhos nos membros inferiores, porque essa região está com mais estase, está mais parado. E a gente precisa ajudar, dar algumas informações para que essas mulheres lidem com isso de uma forma que o seu sistema cardiovascular funcione melhor e ela não venha a ter desconfortos Que importantes. explicação maravilhosa, hein? E nem eu que sou vascular vou conseguir explicar dessa forma. Fabi. Ô Flávia, e aí o que eu noto também é que gestações múltiplas também dá aquela empurradinha, né? Pior, com certeza, né? Você imagina uma gestação gemelar, o volume uterino muito maior, 2 placentas, ou mesmo que seja uma gestação monocoriônica com uma única placenta, mas uma placenta muito maior, quer dizer o quê? Muito mais hormônio. E com isso, muito mais comprometimento e pressão nesse sistema vascular. Então, as gestações múltiplas são de mais risco, com certeza. Perfeito. E o que a gente nota também é que, às vezes, a paciente não apresenta
varizes ou muito pouco vasinho, fica gestante, isso fica mais exuberante, aumenta o número de vasinhos, algumas varizes que a paciente não tinha, elas apresentam, mas às vezes, em alguns casos, após a gestação, após o puerpério, algumas dessas varizes também regridem. Sim, né? isso Eu a acho gente até porque é vê. uma adaptação ao organismo novamente, né? É isso que a gente espera de uma mulher saudável. Por mais que ela Perfeito. tenha ali, né, a gente vê alguma mudança e alguns sintomas e sinais, umas veias mais saltadas, os vasinhos, com o final término da gestação e no pós-parto, aquilo regride espontaneamente. Então, você vê uma saúde do sistema vascular dela, né? Isso é interessante porque às vezes algumas gestantes vão ao nosso consultório e elas perguntam, eu preciso fazer alguma coisa agora? Eu posso operar agora? Obviamente a resposta é não. Né? Paciente gestante, a gente não vai colocar essa paciente sob risco para mexer aí nas varizes ou nos vasinhos com tratamento cirúrgico ou qualquer outro procedimento, até porque após a gestação muitas dessas alterações, né, inclusive pequenas varizes, podem regredir. Em alguns casos a gente vê que não regride totalmente. Exatamente. E após né, essa gestação, esse período, a mãe vai precisar se dedicar, tem um período de amamentação e com muita calma, num tempo mais oportuno, tanto acho que para o bebê, o conjunto da família e para a paciente, a gente propõe aí um tratamento para essa mulher. Mas existem algumas medidas que a gente pode tomar, né? Eu não diria para evitar 100%, porque o que favorece demais é uma herança familiar também, tem a questão da genética na vascular. Então, a gente tem uma mãe com muitas varizes, provavelmente os filhos, principalmente a mulher, ela tende a apresentar também esse quadro de varizes. Quando a gente tem a associação do pai e da mãe, é quase cerca de 90% a chance desse filho ou dessa filha apresentar varizes. Então, a herança genética ela é muito importante, mas existem recomendações de saúde para que, né, a gente consiga, se não evitar 100%, mas diminuir esse impacto, não é isso? Exatamente. Aí a gente fala aquele velho discurso do pré-natal, estilo de vida. Sim. Porque o estilo de vida, ele vai impactar em tudo durante a gestação, né? Na saúde do bebê e, obviamente, na saúde da mãe. Em relação a essa pressão no sistema vascular, a gente tem que orientar algumas coisas para essa mulher. Primeiro que um exemplo do impacto da dieta, né? Uma dieta, quando ela é extremamente inflamatória, uma dieta com muito açúcar, aditivos, ela gera um processo inflamatório. E a hipoproteinemia, ela pode aumentar a questão do edema. Sim, exato. Né? Então, às vezes, essa mulher, ela está edemaciada e ela acha que é normal, quando, na verdade, o edema ele é comum na gestação, mas não é que ele seja totalmente normal. Grande parte desse edema, ele está sendo desencadeado por uma inadequação do estilo de vida, de uma dieta que, por exemplo, está muito mais inflamatória, com hipoproteinemia, com baixo aporte proteico. Na hora que a gente faz esses ajustes, essa mulher já tem uma melhora, por exemplo. Né? O ganho de peso ideal na gestação, existe uma faixa que se é adequado? Sim, o ganho de peso é um parâmetro que a gente avalia com muito rigor e essa faixa de ganho de peso depende do índice de massa corporal prévio dessa mulher. Perfeito. Então, se é uma mulher ela é bem magrinha, que tem um IMC abaixo de 20, ela pode ganhar até 18 quilos na gestação. Eu acho um exagero, pessoalmente. Tá. Eu acho que isso são não precisa. Isso. Então, são as normativas que a gente tem, mas eu falo, olha, gente, 18 quilos é um absurdo, no meu ponto de vista. Até porque acredito que ela fique meio desconfortável com esse peso todo, né? Com certeza. Mas é como se ela tivesse margem para ganhar peso. Perfeito. E o corpo, ele precisa juntar uma certa quantidade de gordura para dar conta do crescimento fetal no terceiro trimestre e na amamentação. Perfeito. Então, também o baixo ganho de peso na gestação pode impactar negativamente o crescimento desse bebê. Então, nem tanto, nem tão pouco. Para aquelas mães que às vezes também estão meio que até fissuradas, não posso ganhar peso e começa a ter um ganho muito abaixo daquilo que é adequado, né? Eu quero ganhar uns 8 quilos, também acho que não é adequado. Pois é, para quem quer 8 quilos, então, abaixo peso é 18, peso adequado, IMC de 20 a 25, até 15 quilos. Perfeito. Né? A paciente sobrepeso, até 12 quilos. E a paciente obesa, gente, são só 7 quilos. E
E às vezes o que acontece é o contrário. Exatamente. É o contrário. Justamente porque né? essa mulher obesa, ela tende já a vir com um estilo de vida ruim, uma dieta que não é adequada, e aquilo ali pode sair totalmente do controle na gravidez. E ainda né? falando de estilo de vida, atividade física também, né? Nossa, fundamental. É outro pilar que a gente não abre mão na gestação, é que essa mulher tem alguma atividade física, nem que seja caminhadas leves. Né? Mas a maioria das nossas gestantes, elas fazem um treinamento de força, né? Ou uma musculação, ou um Perfeito. pilates. E a gente fala para trabalhar bastante as panturrilhas, Sim. né? Você, como vascular, sabe a importância desse segundo coração aí nas nossas pernas, né? Exato. Bombeando todo esse sangue que está ali nos membros inferiores. E a atividade aeróbica, né? E uma atividade que é bem interessante para a grávida é a hidroginástica. Pensando nesse contexto do edema, ficar de pé numa coluna de água, que é o que você fica numa piscina, você gera uma pressão hidrostática que vai tirar esse líquido do espaço intersticial, Fora do vaso que tá sanguíneo, fora né? do vaso, e vai trazer esse líquido para o vaso sanguíneo. Então, especialmente as que estão edemaciadas, a gente manda para a piscina. Olha que bacana. E faz uma diferença impressionante. E acredito até que depois, numa fase mais avançada da gestação, deve ser um certo alívio ali para o peso abdominal, aquele desconforto leve, né? Exatamente. É que nem todo mundo gosta de piscina. Sim. A maioria das nossas pacientes, por exemplo, são muito treinadas, elas fazem já musculação e a gente fala, olha, mantenha o seu treino Exato. com as adaptações necessárias, né? Mas o fato é, o exercício, gente, previne muitas intercorrências na gravidez, não só o edema, mas os eventos trombóticos que nós vamos falar daqui a pouquinho, Exato. né? E é algo que a gente não pode abrir mão de forma alguma. E agora, puxando um pouquinho para a especialidade do vascular, a gente encaixa aí, como mais uma arma terapêutica nesse sentido, o uso da meia elástica, né? Com certeza. Meia de compressão. Eu recebo algumas gestantes, algumas muito bem indicadas por você, eu agradeço, Sim. Flávia, mas algumas gestantes que eu pergunto, e a meia elástica? Não estou usando meia elástica. Elas não gostam, mas a gente insiste, né, Exato. Fábio? Eu acho que assim, a meia elástica é uma coisa que praticamente ninguém gosta de usar, mas é um hábito. E desde que aquilo torna-se um hábito, fica mais fácil. E acontece que o ganho é muito importante. No edema, na sensação de peso, no desconforto da perna. Ah, vai prevenir 100% os meus vasinhos e as minhas varizes? Não. Mas com certeza vai tornar esse momento não tão acentuado. Exatamente. Né? Diminui a chance daquelas varizes muito grandes, diminui sim, pode diminuir a formação de pequenos vasinhos. Não vai fazer com que 100% de prevenção no sentido de não aparecer nada, mas ajuda por demais. Ajuda. Na hora que elas começam a usar, aí vem o feedback. Nossa, realmente, aquele peso, aquele desconforto nas pernas melhorou muito. Então, realmente é uma questão de começar e ver o benefício. E assim, o que a gente vê é que quando inicia a gestação, se o paciente não faz uso da meia elástica, a gente pode passar uma meia inicialmente um pouquinho menor de comprimento, que é 3/4, Sim. mais para a região da panturrilha, dos pés. Com o passar, né, do tempo gestacional, a gente já pode indicar uma meia elástica, que é a meia calça, mas tem uma meia elástica tamanho meia calça para gestante. Então ela acomoda também muito bem a barriga, o abdômen. Então algumas gestantes que usam, elas falam, nossa, me dá um alívio bastante importante. Exatamente. E vai usar a meia elástica durante o dia. Acordou, pode até levantar, tomar o seu banho. E depois coloca a meia elástica e fica até o final do dia. Não há necessidade de dormir com a meia elástica, porque quando a gente dorme, a gente fica numa linha horizontal e aí esse fluxo sanguíneo para retornar ele melhora, ou seja, é uma indicação bastante importante, Sim. eu diria, para todo mundo. Né? Especialmente aquelas que ficam o dia inteiro em pé ou o dia inteiro sentada. Trabalhos de escritório, isso, né? pouca tipo. mobilidade, não Exato. tem tanta atividade ao longo do dia, né? E outra coisa muito simples, né, Fábio, que é a elevação das pernas, né? Que é uma coisa que custa R$0. E o ideal quando a gente fala de elevação das pernas é que deixe um pouquinho e levante as pernas, né? Porque às vezes o pessoal fala elevação da perna, senta e põe uma perna no banquinho. Não é assim. O retorno é o coração. Então o ideal é que os membros inferiores estejam acima no nível do retorno, que é o coração. Então quando a doutora Flávia fala de elevação das pernas, a gente comenta sobre esse assunto,
o mais significativo é que o paciente deite realmente e eleve ali as pernas por um período de tempo. Eu tenho algumas pacientes que têm aquela almofada em triângulo, Excelente, né? né? Funciona muito bem, tem uma angulação perfeita para isso. Bacana. E nesse assunto ainda da gestação, Flávia, a gente vê que em algumas situações a gente tem a tal da trombose. Pois é. Né? Trombose na gestação e trombose no que a gente chama de puerpério. Sim. Obviamente, isso não é uma situação tão comum, ou seja, não é todo mundo que fica gestante que, obviamente, apresenta essa situação, mas é uma situação que chama um pouco mais a nossa atenção, né? Sim. Isso ocorre também. Né? Isso ocorre porque a grávida ela tem uma hipercoagulabilidade. Então, há uma adaptação também do seu sistema de coagulação, justamente para ajudar essa mulher no pós-parto, que vai ter uma perda sanguínea importante. Então, o corpo ele se adapta, né, seu sistema de coagulação, para que esse sangue possa ser estancado na hora do parto ali. Só que esse sistema de coagulação em hipercoagulabilidade pode colocar algumas mulheres, especialmente as que têm fatores de risco, num estado mais pró-trombótico. E a gente tem que estar muito atento, porque um evento trombótico na gestação ele pode ser grave e, às vezes, até fatal. Né? Quando evolui, por exemplo, para uma trombose, uma embolia pulmonar. Uma embolia pulmonar. Então, a gente tem que ficar muito atento. Então, aquelas pacientes de risco são aquelas pacientes que têm uma história pessoal ou familiar de evento trombótico, que já tiveram um evento trombótico prévio. Aquelas pacientes obesas, aquelas que estão em completa inatividade física ou em repouso absoluto, apesar, vou fazer um adendo aqui, que não tem mais indicação obstétrica de repouso absoluto. Não existe mais isso? Nada. Para praticamente, vai ter que passar a gestação deitado, isso não existe. O que existe é uma adaptação de exercício físico, né? Então, existem algumas situações onde ela não vai poder ter um treino com uma certa intensidade, mas aquela coisa de ficar deitada na cama, que é péssimo para o sistema vascular, isso não existe mais. Caiu totalmente por terra. Né? Então, isso já ajuda muito a gente, né? E aquelas pacientes que têm as trombofilias, que é um assunto aí que daria um outro podcast, exatamente, né? Que são os quadros onde as pacientes têm tendência a ter risco maior de trombose, seja por questões genéticas, então são as trombofilias que são hereditárias, seja por doenças autoimunes, né? Perfeito. A SAF, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Então, esse grupo de mulheres precisa de uma atenção totalmente diferenciada na gravidez. Uma grande parte que tem indicação de usar, inclusive, anticoagulantes, né? Não são todas as trombofilias que necessitam, depende dos marcadores de história familiar. Hoje já está bem mais complexa essa indicação de anticoagulante, mas são aquelas pacientes que a gente fica mais de olho, muito atento. Né? E cabe lembrar também do tabagismo, né, na gestação. Nossa, isso aí é terrível. Para vascular, o tabagismo, o estrago é grande. Tanto nas doenças que a gente chama de arterial, quanto também nas doenças venosas, e a gente sabe que a mulher que fuma tem uma chance bem maior de ter trombose. Então, o tabagismo, realmente, ele é um desfavor à saúde. E é péssimo para o bebê. Com então, certeza. assim, é algo que não combina com a gestação, é o cigarro, né? Perfeito. Seja eletrônico, tá? Porque o pessoal hoje acha que cigarro eletrônico não faz mal, igual o cigarro convencional, e isso é uma mentira, existe, né? Exato. Maravilha. Bom, e agora eu vou puxar um assunto um pouquinho diferente na área da mulher, um assunto que está em alta aí, muita gente já procura a gente no consultório, acredito que é uma procura que a gente tem visto no consultório do cirurgião vascular, no consultório do cirurgião plástico, e imagino que para você, na ginecologia, na obstetrícia, deve ser também bastante importante, que é o assunto do lipedema. Esse está em alta demais, né? O lipedema, como a gente já disse aqui em outras vezes no podcast, é aquele acúmulo de gordura de forma irregular, acomete mais os membros inferiores do que os membros superiores. Ele está associado a todo um processo inflamatório. Essas regiões onde há esse acúmulo de gordura são regiões mais dolorosas, são regiões que se mostram muitas vezes com pequenos hematomas. E, além disso, também tem um desconforto estético, porque são acúmulos de gordura mais significativos em determinadas regiões. Então, há uma queixa estética também. Sim.
Esse é um assunto que, como hoje está muito em voga também, há uma confusão de diagnósticos, né? Exato. O que é celulite, o que é lipedema, o que é obesidade. Então, existem critérios bem definidos para a gente caracterizar o lipedema. E dentro da nossa especialidade, a gente foca muito no desequilíbrio hormonal, que pode ser o pano de fundo do lipedema. Exato. Que é um desequilíbrio que a gente chama de predominância estrogênica. Então, o que acontece? A gente produz, mulheres que têm ciclos menstruais regulares, a gente produz estradiol e progesterona depois que ovula. E quando há um desequilíbrio na produção desses hormônios, um déficit de progesterona e um excesso de estradiol, essa predominância do estradiol pode gerar esses desequilíbrios inflamatórios, esse acúmulo de gordura, esse depósito de gordura na região de pernas, região de quadril, né? Então, há essa deposição diferente da gordura. E a gente tem que entender o porquê que essa mulher está tendo esse desequilíbrio hormonal. Então, existem vários fatores também, tá? A questão da progesterona, que a mulher deve produzir após a ovulação, que a gente tem visto cada vez mais, Fábio, é mulheres com dificuldade de produzir progesterona adequadamente. Perfeito. Isso está muito relacionado, número 1, a estresse. Então, as mulheres hoje são extremamente estressadas. E o mesmo carreador, a mesma proteína que leva o cortisol, ela leva a progesterona. Então, se essa mulher está com altos níveis de cortisol, o corpo vai priorizar carrear o cortisol em detrimento da progesterona. Perfeito. E aí a progesterona fica sem carreador e sem ação celular. E isso é um fator. O outro fator é o envelhecimento ovariano. Por isso que isso vai se acentuando também com a idade. Então, a qualidade da ovulação vai ficando pior, essa produção de progesterona menor e esse desequilíbrio se acentuando. O terceiro fator é nutricional. Então, para a produção desses hormônios sexuais, da progesterona, a gente precisa de uma série de cofatores. Vitamina D, por exemplo, zinco, selênio. E hoje a gente vê uma pandemia de deficiências nutricionais, né? Perfeito. E, por um outro lado, esse excesso de estradiol, ele pode vir também do que a gente chama de xenoestrógenos. São substâncias químicas que a gente tem contato no nosso dia a dia que têm ação estrogênica. E são substâncias, gente, que estão no dia a dia das mulheres, porque vários produtos cosméticos, por exemplo, hidratante, condicionador, filtro solar, sabonete, maquiagem, esmalte, tudo que mulher usa muito, todos os dias, de fabricação habitual, são ricos em parabenos, fitalatos, bisfenol. E são substâncias que têm ação estrogênica no nosso corpo. Perfeito. Então, as mulheres estão se contaminando diariamente, sem saber que estão se contaminando, acentuando essa relação estradiol-progesterona. Por isso que a gente fala tanto em buscar uma cosmética mais limpa, né? Produtos que são mais orgânicos, naturais, sem tanta química, porque isso tem gerado esse desequilíbrio. Junta isso com uma dieta inflamatória, né? Uma dieta de ultraprocessados. Açúcares em excesso. Pois né? Aquela coisa de comida de pacote. Sim. Né? E a gente tem que voltar para uma dieta anti-inflamatória, rica em vegetais, em frutas, alimentos frescos, de preferência orgânicos, porque os pesticidas são xenoestrógenos. Então, né, a gente às vezes está até comendo bem, mas está comendo comida envenenada. É tudo muito complexo. Olha, tá difícil, né? Sim. No nosso planeta Terra ter tanta saúde. Imagino. Para as mulheres, então, né? Mas a gente buscar esse estilo de vida. E o exercício ajuda muito também, né? Porque você melhorando a sua musculatura, você diminui esse aspecto de inflamatório da região das pernas, né? Você preenche aquela região ali também com a musculatura mais vigorosa, você melhora o fluxo sanguíneo daquela região. Então, uma série de cuidados. Aí entra, obviamente, a parte estética, né, Fábio? Então, o pessoal da dermatologia também tem muito recurso para ajudar na flacidez da pele, no tônus, no aspecto inflamatório que fica ali. E, obviamente, as questões vasculares que vocês cuidam, né? Geralmente o lipedema também está associado a uma fragilidade que a gente chama de fragilidade capilar, muitos hematomas. Muitas dessas pacientes também apresentam um quadro de varizes, com vasinhos. Mas esse conjunto aí de informações que você nos passou... E também a gente entra com drenagem linfática, ação do fisioterapeuta, adequação da alimentação.
E o uso de meia de compressão também. Que Mais ajuda. uma vez, é uma paciente que tem uma boa indicação também para essa situação. E para a gente, na ginecologia, muitas vezes a reposição da progesterona vai ajudar. Faz uma Essa mulher diferença faz uma grande. diferença, ou a gente regular isso de outras maneiras, de formas naturais, né? Então, esse olhar para o ciclo dessa mulher, na nossa anamnese, a gente pergunta sobre o ciclo menstrual dela, porque o ciclo conta também como está essa produção hormonal. Uma mulher que tem muita TPM, que tem um fluxo muito intenso, uma mulher que tem um ciclo curto, tudo isso denuncia que a progesterona dela não está sendo adequadamente produzida. Ou seja, um acompanhamento, né, obstetra, ginecológico, ele é fundamental para ver essas questões, com né, Flávia? A gente certeza. pega, às vezes, alguns pacientes que falam, quando você foi ao médico a última vez? Aí fala, 2 anos atrás. Pois E é o ginecologista? Faz muito tempo que eu não vou. As pessoas têm esse estigma que o ginecologista é desconfortável porque vai para colher Papa Nicolau. Gente, nós já saímos dessa era de ser coletores de Papa Nicolau há muitos anos, né? Nós somos o clínico da mulher. Sim, sem né? dúvida. Então, a gente olha tudo, saúde metabólica, saúde hormonal, parâmetros inflamatórios, estilo de vida. Somos nós que orientamos as mulheres sobre isso, né? A maioria, pelo menos até uma certa idade, chega uma hora que a gente tem que ir em um monte de médico, né, Fábio? Vai no cardio, vai nisso. Mas até uma certa idade da vida reprodutiva, a maioria das mulheres só visita o ginecologista. Exato. Né? Então, saúde da mulher está... A gente que tem que olhar esse conjunto da ópera e, claro, encaminhar para os profissionais quando é indicado, mas é nossa responsabilidade cuidar desse todo, com certeza. Excelente, que maravilha, né? Que explicação aí formidável. Flávia, só mais um assunto que eu gostaria de tratar com você e talvez algumas questões até de mitos que surgem nas especialidades, na área médica. Sim. A gente vê muita paciente que vem ao nosso consultório com relação ao uso de anticoncepcional. Certo. Eu não quero tomar anticoncepcional porque dá vasinhos ou porque dá varizes. Como que está essa questão aí dos anticoncepcionais? Olha, Fábio, claro que assim, a gente tem que ouvir as individualidades e a história dessa mulher, né? A anticoncepção é uma questão relevante para a grande maioria das mulheres, né? As mulheres têm um planejamento familiar, querem evitar a gestação por um tempo, estão envolvidas com outras coisas. Só que a gente tem que entender que o contraceptivo hormonal combinado com estrógeno, progestágeno, né, especialmente via oral, ele é um medicamento que pode ter múltiplos efeitos no curto, médio e longo prazo dessa mulher. Não é só o aumento de risco de eventos trombóticos, que classicamente a gente sabe, especialmente os combinados, né? Não são só os desconfortos que podem surgir de vasinhos, varizes, mas esses efeitos podem se estender por décadas. Então, a gente tem que levar essa mulher a refletir sobre o preço que ela vai pagar para ter aquele tipo de anticoncepção. E existem sempre muitas alternativas. O nosso papel não é escolher pela mulher, mas é apresentar para ela todas as alternativas e fazer um aconselhamento muito completo para que ela possa tomar a sua decisão, entendendo que tudo tem um custo-benefício. Né? E hoje existem métodos mais suaves contraceptivos, até mesmo hormonais. Por exemplo, os DIUs hormonais. O Mirena, o Cailina. A gente libera esses hormônios na cavidade uterina com mínima absorção sistêmica. Então, são métodos muito eficazes, muito seguros, com mínimo impacto metabólico, mínimo impacto hormonal. Então, por que não considerar um método como esse? Exato. Ou até mesmo um DIU não hormonal, de cobre prata, né, que são aí, a gente não vai ter nenhuma interferência no ciclo. Pode ser uma alternativa também. Ou seja, existem inúmeras formas, né, de se atuar nessa área. Sim, até mesmo os métodos naturais. Hoje a gente tem muitas mulheres que têm buscado se aprofundar em conhecer o próprio ciclo, entender a sua janela de fertilidade, porque nós somos férteis somente por 5 a 7 dias no mês. Ou seja, por os outros... todos aqueles outros dias do mês, nós não somos férteis. Será que realmente vale a pena eu sacrificar a minha saúde por algo que eu posso aprender a identificar corretamente quando eu estou fértil e evitar aqueles dias, por exemplo? Né? Claro, cada um tem uma rotina. A mulher que tem múltiplos parceiros, não tem parceiro fixo, pode ser que isso seja muito complicado para ela.
né? Mas talvez para uma mulher que está num relacionamento estável, casada, consegue monitorar aquilo com tranquilidade, por que não? Exato. Né? Então, é muito particular isso, Fábio, mas a gente precisa entender que pílula paga um preço. Entendi. Né? Então tem essa questão realmente aí da parte do anticoncepcional, das doses hormonais, mas também tem uma série de alternativas, né? Precisa ser, o paciente acho que precisa ser bem orientado e juntamente, né, com o seu médico, com a sua médica, fazer uma escolha mais adequada para o seu perfil. É individualizado, né, Flávia? Com a gente certeza. Não pode colocar todo mundo num pacote e é isso e pronto. Exatamente. Esse é o nosso papel também, olhar o paciente como um indivíduo e trazer para ele as informações e conjuntamente com o paciente. Eu gosto muito de chamar a família para estar junto, para a gente conversar. Às vezes a gente pega pacientes com indicação de cirurgias, eu não diria mais graves, né? Mas doenças vasculares, que são doenças que exigem uma complexidade um pouquinho maior, né? Então a gente chama o paciente, se ele concordar, a gente chama a família junto para conversar, para que isso seja abordado de uma forma bem tranquila para todo mundo. É isso. Que maravilha, que conversa excelente. Flávia, então assim, para a gente finalizar a nossa conversa aqui, qual é uma dica que você passa aí para suas pacientes, uma dica de saúde, né, para a saúde da mulher, para a paciente também que procura ser mãe ou que já está gestante? Bom, gente, a saúde ela é construída com base em 5 pilares, né? Então, a gente precisa olhar para esses 5 pilares com carinho. Primeiro é a nossa nutrição. Então, a gente ter mais atenção àquilo que a gente coloca na nossa boca, escolher melhor os nossos alimentos mais nutritivos, naturais, como a gente já conversou um pouco aqui. O segundo pilar é a atividade física, ser ativo e não só, porque muitas vezes, como a gente falou, a pessoa vai 3 vezes na semana na academia e o resto da semana ela é extremamente sedentária. Já paguei. Isso. Já paguei o meu treino hoje. O nosso corpo, ele pede movimento quantidade constante. De movimento, né? Isso. Então, eu falo, você trabalha no escritório, bebe muita água, porque você vai no banheiro fazer xixi, você tem que se levantar. Não se movimenta. Né? Se movimenta, para um pouco antes do carro, caminha um pouco, sobe escada. Então, nosso corpo, ele pede esse movimento, né? Nossos músculos são órgãos extremamente ativos metabolicamente. O terceiro pilar é o sono. E hoje também é um desafio a gente dormir bem, né? Com tantas demandas que a gente tem, não só de trabalho, sobrecarga. Então, o que é dormir bem? É dormir numa janela onde a gente otimiza a nossa produção de melatonina. Então, dormir entre 9 e 11 horas da noite, para a gente potencializar a produção da melatonina na madrugada. Ao acordar, a gente expor o nosso corpo à luminosidade, à luz solar, para também ajudar no pico de cortisol. Você vê que o nosso corpo tem essa cronobiologia, essa relação com ciclos de luminosidade e escuridão, né? Porque somos feitos para sermos conectados com a natureza, viu, gente? Deus nos fez assim, né? Pena que a gente está tanto em ambiente fechado. A gente que vai né? mudando a coisa, né? Exatamente. Então, essa coisa do sono é muito importante, a gente priorizar um sono reparador, de fato. E a gente pode até monitorar isso com os reloginhos, né? Então, será que realmente eu estou dormindo bem? Uma quantidade de horas adequadas, um sono de qualidade. O quarto pilar seria o manejo do estresse, que é outro grande desafio na vida moderna, especialmente as pessoas que vivem em aglomerados, nas cidades. A gente lida com estresse, né, o tempo inteiro, é trânsito, é demanda de trabalho. Então, a gente aprender no nosso dia a dia como que a gente pode amenizar esses picos de adrenalina e cortisol que a gente é exposto o tempo inteiro, né? Então, respirações profundas, o mindfulness, às vezes se dedicar a um hobby, a uma terapia, uma yoga, uma acupuntura. Então, existem tantas formas da gente contrabalancear, né, todo esse estresse que a gente é exposto. E aí eu diria que o quinto pilar, que deve ser muito bem indicado por um profissional, é a suplementação, quando bem indicada, né, feita com muita ética e de uma forma muito pacienciosa, mas o fato é que muitos de nós estamos com muitas deficiências nutricionais, isso impacta no funcionamento do nosso corpo, e muitas vezes a suplementação vai ajudar nesse gap, né, nessa lacuna que fica pela nossa alta demanda que a gente tem hoje em dia. Então, procurar, obviamente, um bom profissional que faça isso com seriedade, porque, infelizmente, também temos muitos abusos, né? Sem dúvida. Hoje a gente tem visto
Nossa. Isso aí disseminar de uma forma, né? Ainda mais com essas plataformas digitais Sim. e tudo mais. Ou seja, vai goela abaixo, entre aspas, muitas coisas que não têm o mínimo respaldo científico, Exatamente. não tem embasamento Então, e tudo tudo mais. tem que ser muito pensado. A gente, na obstetrícia, por exemplo, a gente é fundamental a suplementação no pré-natal, Fábio, porque a grávida tem altíssimas demandas nutricionais. Certo. Que ela não consegue suprir isso com a dieta, não a dieta de hoje, pelo menos. Sim. Né? O alimento que a gente come hoje. Então, ele preenche esse gap de uma forma maravilhosa. E muitas vezes na saúde da mulher também. Sim. Mas é isso, um bom profissional, um profissional sério que possa fazer isso com todo o conhecimento, porque isso é uma arte também, né? Usar os nutrientes certos da maneira certa para potencializar, então, a nossa saúde como um todo. E isso vai repercutir, mulheres, aí, né? Na sua disposição, na sua energia, no seu ciclo menstrual, no seu cabelo, na sua pele, na sua libido, no seu ganho de massa na academia, que você está lá treinando e às vezes nada está acontecendo, né? Na composição corporal do seu corpo, enfim, né? A gente quer se sentir bem, né? Hoje as mulheres, elas buscam isso, o bem-estar, se sentir bem, saudável, bonita, e a gente precisa desse equilíbrio para isso acontecer, né? Então, eu diria essas 5 dicas fundamentais aí, Fábio, para a gente perseguir, né? Tentar colocar como foco no nosso dia a dia para que a gente possa estar bem. Olha só. Então tá aí. Boas informações, excelentes informações. Flávia, te agradeço por essa conversa incrível, maravilhosa, com muita ciência, muita sabedoria, com ótimas mensagens para os pacientes. Obrigada. Não só de saúde, mas lições de vida, né? Obrigada, Fábio. E você pode ouvir a gente, pode ouvir na íntegra esse podcast nas principais plataformas digitais. Também estamos no YouTube, no Deezer, no Spotify. Eu agradeço mais uma vez a Flávia e seguimos em frente com novas dicas de saúde e informações para você, paciente, para você, indivíduo. Eu só agradeço. Obrigado.